Agora já foi. Ah, meu amorzinho. Vem cá, papai. Tô bem pra botadinha pra dormir, né? Não tá dormindo ainda? Vai dormir daqui a pouco, vai dormir agora. Nossa, que linda. Como é que é o nome mesmo? Lorena. Ei, Lorena. Aces, quinto andar. Nesse episódio a gente bateu um papo com Francisco Carvalho. Nesse papo a gente vai aprender um pouco que, como ele mesmo disse, não é apenas mérito. A gente tem um pouco de sorte, ter um pouco de sorte também ajuda. A gente vai conhecer uma história empreendedora e principalmente uma história de transformação. O Francisco empreendeu desenvolvendo a TimeNow, que hoje é uma empresa de 24 anos, mas conseguiu se reinventar, fechar o ciclo e abrir um novo ciclo empreendedor, transformando a TimeNow, criando novos negócios e inspirando o mercado capixaba dentro da área de construção civil a fazer o mesmo. Ele conta pra gente um pouco dessas fases da sua vida, de como é que ele montou a TimeNow e de como que ele transformou a TimeNow, do quanto que um ambiente de inovação fez bem para ele se reinventar, para ele oxigenar suas ideias, e como que a gente ter consistência no trabalho que a gente faz e principalmente paciência dão resultado no longo prazo. O Francisco foi um cara que eu tive o prazer de conhecer 5 anos depois que a Aces foi fundada, e ele foi um dos investidores, assim como o Wilson e o Irani, que nos ajudaram investindo nas startups no nosso primeiro ciclo de aceleração, além de ter me ajudado como empreendedor e ajudado toda a nossa rede como mentor. A conversa ficou muito legal, vou deixar vocês com o nosso papo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Denis Ferrari. Eu sou CEO da Aces, criador do método Aces e host desse podcast que vocês tanto gostam, Inovação com Y. Hoje eu estou aqui com o Francisco Carvalho. E aí, Francisco, tudo bom? Tudo bem, tranquilo, graças a Deus. Francisco, ele é nosso mentor, o cara que ajudou muito a Aces, que a gente teve o prazer de conhecer no final de 2018, trabalharmos juntos em 2019, começarmos a trabalhar juntos em 2019, viemos aprendendo muito com ele veio compartilhando muita coisa com a gente, e o nosso objetivo aqui hoje é registrar parte das coisas que a gente aprendeu com ele e entregar de uma forma escalável e repetível, como todo bom projeto de startup, né? Como estamos gravando na pandemia e como estamos gravando a segunda temporada agora, a gente teve alguns aprendizados. Primeiro, eu vou parar de fazer piadas com a Flavi, porque esses programas eles são ouvidos por muita gente depois. As piadas ficam velhas, mas elas nunca morrem por terem sido feitas no podcast. Então eu vou encerrar oficialmente a campanha Um Amor Balzaquiano da Flavi. A gente vai parar de procurar namorada para Flavi, porque afinal de contas, nesse tempo de pandemia, o Tinder parou de funcionar. Por razões sanitárias, a gente não pode mais promover encontros amorosos, né? Como está sendo para você, Francisco, esse tempo de pandemia, cara? Cara, é um aprendizado danado, tá? Imagina um cara como eu, tô com 53 anos, acostumado a fazer reunião presencial. Agora eu sou especialista em qualquer plataforma que você quiser. É incrível, cara. De manhã até de noite eu tô... E agora hoje, na verdade, eu conheci uma nova aí, que é essa que nós estamos usando hoje aqui. Essa eu não conheci ainda, não. Essa aqui é boa porque ela é específica para gravação de podcast. Ela transmite o áudio para a gente conversar, mas ela grava o áudio localmente. Então a qualidade do som para edição fica muito melhor. Bacana. Tá passando agora a pandemia, você se isolou com a família para poder ficar resguardado? Como é que você tá fazendo? Cara, eu me isolei, eu moro em Vitória, num condomínio de apartamentos. Eu falei, cara, não ia aguentar ficar preso dentro do apartamento. Me mudei para Manguinhos, tô numa casa aqui, tem jardim, eu consigo pegar um solzinho, quando dá tempo de sair das reuniões, né? Às vezes só saio de noite, então só consigo ver a lua. Mas assim, cara, é muito mais tranquilo, tem uma grama, pelo menos, né? Não tô saindo nem para ir na praia, fico só dentro de casa. Mas passo
tempo todo em reunião, graças a Deus tem uma internet boa aqui, mas pelo menos não estou preso dentro do apartamento, cara. Eu estou vendo lá meus vizinhos que a gente tem um grupo, tá uma loucura essa vida deles, cara. Nossa. Até minha filha, que não sabe falar, já tá doida pra ir pra rua. Já. A gente abre a porta da casa, ela já sai correndo, achando que vai passear, tadinho. Esse negócio tá puxado pra todo mundo. Pessoal, vamos pros nossos recadinhos iniciais e a gente volta pra falar com Francisco Carvalho. Vamos lá. Viu, Flavia? Pausa agora pro corte. Porra, profissional, hein? Caraca, estamos melhorando. Daqui a 20 programas a gente deve estar sabendo fazer esse negócio. Corta isso, Renato. Vamos voltar aqui para a pauta, então. O episódio de hoje é um oferecimento do Programa de Inovação Corporativa da ASIS Inovação. Se sua empresa precisa de oxigenação e você quer implementar a cultura de inovação na prática, a ASIS te mostra como. No Programa de Inovação Corporativa, o líder de inovação faz o diagnóstico inicial, que mapeia as áreas essenciais para que a inovação aconteça, alinhada aos seus objetivos estratégicos, e coordena o programa de inovação, fazendo a tua diretoria, a tua equipe e os seus líderes inovarem. Além, claro, de contar com uma comunidade de inovação, onde você vai estar conectado de startups, outras empresas que investem em inovação e especialistas de todas as áreas. A ASIS é o caminho certo para sua empresa inovar. Quer saber mais? Entre em asis.com.br e venha conversar com a gente. Francisco, cara, a tua trajetória foi formada na Time Now e eu queria que você contasse pra gente um pouco da prévia e como que a Time Now nasceu. A Time Now hoje, para quem não conhece, eu queria que você contasse o que é a Time Now, há quanto tempo ela tem. É uma das principais empresas de Vitória no ramo de engenharia, mas eu queria que você explicasse e que a gente voltasse lá no comecinho de como que ela surgiu, para a gente conversar um pouco sobre os perrengues iniciais. Beleza. Primeiro eu queria me apresentar direito aqui, né? Meu nome é Francisco Carvalho, eu sou engenheiro eletricista, sou um paulistano. Meu pai era bancário, então eu mudei muito, cara. Morei em Brasília, morei em Ribeirão Preto, morei em Porto Alegre, mas meu coração está aqui em Vitória. Aliás, sou criado por mineiros, meus pais são mineiros, então assim, é muita cultura de muito lugar diferente, né? Que ajuda a formar... Um samba do crioulo doido. É, uma loucura total. Bom, eu vou parar por aí, porque a história de família é meio complicada, assim. Família grande, cara, nossa. Vim parar aqui, né? Sou casado com a Jaqueline, tenho 3 filhos, capixabas, adoro esse lugar. Como eu falei, eu fiz engenharia na UFES, né, me formei em 89, e naquela época, por incrível que pareça, cara, eu saí da faculdade e tinha pela frente uma baita de uma crise. Eu acho que a gente vive nesse país em crise, o tempo todo tem uma crise. Que ano era? Eu formei no finalzinho de 89, entrei no mercado em 1990. Fiquei um tempinho parado, salvo engano, em abril ou maio de 1990. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa expansão da Aracruz Celulose, antiga Aracruz Celulose, hoje Suzano, né? Eles estavam fazendo a segunda linha de produção. E eu, um engenheiro recém-formado, né, entrando numa obra com 16 mil pessoas. Você imagina o que é uma obra com 16 mil pessoas, né? Um investimento equiparado aos dias de hoje. As fábricas que estão sendo construídas hoje são fábricas de 7 bilhões de dólares, né, de investimento. São coisas violentamente grandes, né? E ali eu comecei, então, a minha experiência com obra, porque a Time Now, na verdade, eu vou contar um pouquinho daqui a pouco, né? Mas a Time Now é uma empresa que trabalha com obra industrial. Mas assim, a Time Now, ela nasceu em 1996. E eu, como eu falei, me formei em 89, entrei no mercado em 1990 e fui trabalhar nesse empreendimento. Ali eu aprendi muita coisa, cara, muita coisa. E por incrível que pareça, eu aprendi mais com as pessoas que tinham mais baixa qualificação. Incrível, né? Porque são as pessoas que de fato executam, que fazem, né? Então eu, com toda aquela minha formação, aquela minha bagagem de engenheiro, cheguei num projeto que eu não conseguia nem entender direito o que eram aqueles desenhos, aqueles projetos. Fui para a área para fiscalizar uma empresa, encontrei lá um encarregado que não tinha um ensino primário e percebi que ele conhecia muito mais do que eu, né? Na prática, choque de humildade, né? Ele vivia isso, né? E aí, cara, na hora que eu percebi isso,
Eu gosto muito de contar essa história porque eu acho que a gente tem que aprender também a entender que essas pessoas mais humildes, elas têm muito para ensinar para a gente também. Aquele cara tinha construído várias fábricas. Eu nunca tinha feito isso. Eu tinha estudado, né? Eu tinha teoria na cabeça, mas eu não tinha prática. E eu combinei com ele, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu acho que foi isso. Eu combinei com ele o seguinte, cara, você me ensina tudo que você sabe que eu vou conseguir, eu como fiscal, na minha condição de fiscal, eu iria conseguir ajudá-lo a ter todos os recursos necessários para ele poder fazer a obra bem feita, né? Porque essas empreiteiras, elas costumam segurar recursos para os funcionários, para os colaboradores executarem. Aprendi demais, cara. Fiquei amigo dele, cara fantástico, aprendi demais. Mas enfim, cara, uma obra grande, antigamente principalmente, hoje ainda um pouco, profissional que trabalha em obra, ele é muito bem remunerado, né? Porque ele se dispõe a viajar por esse país, né? Mudando com família e às vezes em regiões inóspitas, né? Ele se dispõe a fazer isso e para ele aceitar essa condição, muitas vezes ele tem uma remuneração diferenciada. E era o meu caso, apesar de ser um trainee e morar na região, mas o padrão da empresa era um padrão mais alto, né? Mas por que eu estou contando isso? Estou contando porque, ao final da obra, ainda com alguns serviços, 2 técnicos que tinham uma empresa de montagem elétrica me convidaram para me associar a eles. Eu tinha 24 anos de idade nessa época, me formei com 23, aos 24 anos já tinha sido convidado, então, para ser sócio de uma empresa pequena, razoavelmente pequena, já tinha 50 funcionários, nem era tão pequena assim, né? Eles precisavam de um engenheiro, achavam que precisavam de um engenheiro, e eu resolvi aceitar, larguei aquele meu trabalho bem remunerado para ir trabalhar para não ganhar nada, né? Mas era a hora que eu podia arriscar, né? E eu acho isso muito, muito interessante, não sei de onde que essas coisas vieram para mim. Talvez a segurança de ter a casa do meu pai onde eu podia morar, né? Eu podia arriscar, mas decidi... Se tudo desse errado, né? Você tinha um lugar para voltar, né? E a comida estava na mesa, né? Meu pai continuava lá, coitado dele, né? Se soubesse que for formar meu filho, imagina ele imaginando lá atrás, né? Mas aí topei, cara, fui para lá e tomei gosto pelo negócio. Fiquei só 6 meses, porque eu tinha um pensamento um pouco diferente dos sócios, né? E achei que o meu caminho deveria ser outro. E aí tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, uma multinacional finlandesa. Fiquei lá quase 4 anos. Aprendi muita coisa, cara. Trabalhei com manutenção, trabalhei com projeto, trabalhei com empreendimentos, fiz bastante coisa. Mas aí depois de 3 anos e pouco, vivia pensando naquela empresa que eu tinha ficado 6 meses, né? Porque tinha sido muito legal, né? Você tem a liberdade de poder produzir, tratar as coisas do jeito que você acha que deve ser, né? Não ficar sendo... Eu tinha uma dificuldade nessa grande empresa que eu trabalhava, porque a pessoa que era o meu líder era uma pessoa que tinha alguma dificuldade de enxergar oportunidades no contrato. E a gente percebia a oportunidade junto ao cliente, mas ele não dava essa liberdade para a gente fazer. Então isso me deixava muito frustrado. E quem me conhece sabe que eu sou muito ansioso, eu sou meio, como eu falo, costumo dizer, não é que sou da elétrica, eu sou ligado no 440. 440 é a tensão industrial, né? Já é utilizada para os motores e tal. Então, assim, eu estava muito ansioso com isso e vivia falando com os meus colegas de trabalho que eu ia montar alguma coisa. Nem que fosse vender suco de laranja nas ruas de Vitória. Nessa época, que eu sou mais velho, bem mais velho que vocês, né? Tinha uns carrinhos que vendiam suco de laranja nos sinais. Cara, nem que seja para fazer isso. E aí, cara, surgiram muitas ideias. Um falava uma coisa para mim, o outro falava outra coisa, mas eu sentia que ninguém, de fato, estava disposto a correr o risco de largar aquele emprego para poder empreender. Até que um dia me aparece uma pessoa que trabalhava na mesma sala que eu, Sérgio Melo, e ele falou assim para mim, algo do tipo, falou assim: Francisco, eu estou vendo que você está toda hora falando em empreender, em fazer isso, assim, assado. O que você acha? Estou pensando aqui, já penso nisso há muito tempo. O que você acha da gente montar uma empresa de gerenciamento de projetos? Aí eu
olhei para ele e falei, você tá maluco, cara? Essas empresas de gerenciamento de projetos, elas são muito grandes, né? A gente, eu e você, vamos fazer o quê nesse negócio, né, e tal. Aí, cara, eu só sei o seguinte, ele chegou para mim e falou assim, não, ele me deu um ou dois argumentos, ele não gastou 5 minutos, eu falei, topo. Eu acho que ele não esperava que eu fosse falar topo em 5 minutos. Né? Você lembra quais foram os argumentos que ele usou? Ele falou que, tipo, acho que ele falou alguma coisa assim, eu realmente não tenho certeza. A gente pode começar fazendo o planejamento de projetos, a gente não precisa começar com tudo. A gente presta uma consultoria, alguma coisa dessa natureza. Eu realmente não vou lembrar. Mas juntou a fome com a vontade de comer, né? Já era um negócio que estava procurando. Pois é, e a gente já se conhecia, né? A gente teve, essa história é outra história interessante, né? Eu conheci o Sérgio quase 10 anos antes, talvez, desse episódio. Mas a gente nem se conheceu muito bem. A gente se conheceu fazendo um curso de inglês. Só que ele fez... Se conheceram, perderam contato e se encontraram depois. Nos encontramos mais 2 vezes no meio do caminho. Até que a gente se encontrou de novo. Quando a gente se encontrou pela 3ª vez, que foi nessa empresa, aí a gente, enfim, tomou essa decisão. Gostei da ideia e a gente resolveu montar a Time Now. E para prestar serviço, a gente começou prestando serviço para a mesma empresa que contratava a gente. Né? Então, foi interessante que essa empresa, na verdade, estava passando por um processo de pegar os engenheiros e transformar em PJ. Então, nós combinamos com eles o seguinte, olha, a gente pode ser fundar uma pessoa jurídica, a gente já queria mesmo, né? Mas a gente quer fundar junto, tem problema? Não tem problema. Então, isso ajudou a financiar a gente. Só que a gente só ficou 1 ano nessa história, porque depois eles perceberam que a gente começou a trilhar um caminho diferente, né? Mas a gente foi para o mercado, cara, e aí surge uma outra questão importante, um pouco antes ainda de abrir a Time Now. Quando ele teve essa ideia, eu concordei com ele, eu falei com ele, Sérgio, vamos fazer um negócio, vamos conversar com uma pessoa antes, falar sobre essa ideia e ver o que esse cara acha. Essa pessoa era o Durval Vieira de Freitas, um cara muito... E para fazer o link agora, o Durval Vieira de Freitas, ele é o pai do Vinícius, da DVF, que a gente já entrevistou aqui, e a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês verem o programa. Se eu não me engano, foi o episódio 7 que a gente conversou com o Vinícius. Mas segue aí, Francisco. Pois nessa ocasião não conheci o Vinícius ainda não, mas conheci o Durval. O Durval, ele era, naquela ocasião, presidente do CDMEC, o Centro de Desenvolvimento Metal Mecânico do Estado, e a gente foi conversar com ele, e ele gostou muito da ideia. Mas ele tinha uma visão do momento das empresas capixabas diferente do nosso, porque a gente, tanto eu quanto o Sérgio, nós trabalhávamos já dentro de uma grande indústria. E o Durval estava fazendo um trabalho para potencializar as empresas locais a trabalharem nos grandes empreendimentos daqui. Então, as grandes empresas, naquela ocasião, elas traziam muitas empresas de fora do Espírito Santo. Eu não fazia ideia disso, né, naquela ocasião. Uhum. E a razão era uma das razões, tinha várias razões, mas uma das razões era a falta de gestão. Essas empresas tinham a dificuldade em gerir os processos de fabricação, de entrega e assim por diante. Como nós trabalhávamos com gestão, o Durval achou aquela ideia interessante. Vamos preparar, então, essas empresas e vocês vão ajudar nessa preparação dessas empresas. Então, ele ajudou a gente a conceber o que eu chamo do primeiro planejamento estratégico da Time Now. E a estratégia foi começar pela capacitação. Que ano isso, Francisco? Isso foi em 96, que foi o ano da fundação da Time Now. Uhum. Né? Aliás, diga-se de passagem, né? A Time Now, ela tem a data de fundação dela dia 1º de abril. É uma data bem interessante, né? E o registro dela na junta comercial é do dia 23 de abril, dia que tem o carimbo lá da junta, né, e tal, que foi exatamente o dia do nascimento do meu primeiro filho. Então, a decisão de sair do negócio e fundar uma empresa foi com minha mulher grávida de 8 meses. Então, é uma história, assim, bem diferente mesmo, né? Mas, enfim, não sei, alguma coisa aconteceu dentro de mim depois daquela primeira empresinha lá que me transformou totalmente.
E não me arrependo de nada que eu fiz até hoje, graças a Deus. Acho que o caminho foi bem legal. Eu parei onde mesmo? Agora esqueci também, cara. Fui mudar o assunto. O primeiro planejamento estratégico... Isso aí. Que foi o treinamento, né? De começar pela capacitação. Então, a Time-Now, muita gente ainda conhece a Time-Now, os mais antigos, como se fosse uma empresa de treinamentos. Era uma empresa de engenharia. Mas, na verdade, quando a gente começou a capacitar esse público, né? Dos fabricantes de estruturas, fabricantes de equipamentos, montadoras de elétrica, de mecânica, de civil. Os nossos cursos aconteciam no Sinduscom, onde está hoje a ASIS, né? Isso. Aconteceu lá, cara. Né? Só que o Sinduscom antigamente não era bonitinho igual está agora, não, né? Agora está ajeitado, está arrumadinho. Cara, mas o público-alvo de vocês na época, essa galera que fazia o curso, era a galera que vocês gerenciariam na obra? Seriam os fornecedores da obra? Assim, seriam fornecedores de peças, de equipamentos. Então, muitas vezes, uma das atividades de uma gerenciadora é inspecionar a fabricação de equipamentos ou fiscalizar a montagem na obra, na própria obra. Então, é uma atividade que uma gerenciadora faz, como é o caso da Time-Now. Mas, assim, quando a gente começou, então, a Time-Now não era exatamente uma gerenciadora. Era uma empresa de consultoria, né, que estava ali ministrando treinamentos, prestando um serviço para a antiga empresa durante um ano e tentando abrir portas. O legal desses treinamentos é que a gente teve a oportunidade de ficar conhecido através do treinamento, ter uma remuneração que ajudava a gente a sobreviver. A partir desse momento da gente ficar conhecido, começaram a aparecer consultorias para essas pequenas empresas que a gente começou a prestar. E depois de um tempo, depois de muito pouco tempo, na verdade, os grandes demandantes de serviços, as grandes empresas, a Vale, na época CST, hoje a Celó, a própria Aracruz, hoje Suzano, começaram também a mandar profissionais delas para participar dos treinamentos. E aí a gente começou realmente a ficar mais conhecido. Quer dizer, todo aluno que passava por vocês lá virava um insider, né, ali nos potenciais clientes, né? Promovia a Time-Now lá dentro, né? Exatamente. Eu lembro muito bem que, se não me engano, no final de 97, algo assim, a Vale foi fazer uma nova usina de peroxização, e o trabalho do CDMEC com o Durval à frente, eles conseguiram abrir portas para muitas empresas, né? Inclusive para a Time-Now, né? Um processo de fabricação, e a Time-Now gerenciaria os serviços das empresas contratadas no Espírito Santo e em Minas, de fabricação. Então, faria inspeção e diligenciamento. Né? Foi o primeiro grande contrato que a gente teve, assim, uma hora até aquele momento, né? E foi muito legal, porque foi uma oportunidade grande, trabalhar para uma grande empresa como a Vale, né? Fazer esse trabalho em Minas também, viajando muito. E tudo isso, assim, imaginem 2 garotos, né? Eu e Sérgio fazendo isso daí, correndo atrás, aprendendo. Não é fácil, né? Achando que está tudo feito. Vocês dois ficaram sozinhos quanto tempo, Francisco? Eu e ele, assim, talvez nos primeiros 2 anos, a gente tinha ficado sozinho só com uma pessoa que ajudava a gente lá na administração. Depois a gente contratou 2 estagiários, não posso falar muito o nome. Nasceu aí essa estratégia. Não tinha dinheiro para ficar contratando gente, não. Mas os estagiários se deram muito bem, cara. Os caras cresceram muito, aí são pessoas hoje importantes. Sim. Não, quando eu e o Francisco a gente se conheceu, Francisco ele tem um modus operandi bacana de botar todo mundo bom do lado da gente, né? Então, quando você conhece o Francisco abre a porta, na verdade, para você conhecer um monte de gente que ajudou ele a chegar nos resultados, né? Um dos caras que eu mais enchi o saco nesse tempo foi o Walter, né? Que acho que desde a primeira reunião que a gente fez da ASIS, o Walter estava junto. E o Walter foi estagiário da Time-Now, né? E hoje ele está como diretor, se eu não me engano. O Walter já tem, posso estar errado, mas não sei se são 16 ou 17 anos de empresa. Começou como estagiário e hoje a gente chama ele de diretor estagiário, né? Porque brincadeira minha com ele, né?
É porque ele é pequenininho, magrinho, ele parece novinho, ele parece estagiário ainda. Parece novinho, mas ele tem uns 3 filhos, né? Parece novinho, mas ele Tem 2 meninas. Mas assim, ele já tem... Ele é novo ainda mesmo, né? Deve ter uns 37 anos. Mas ele tem uma aparência de ser mais novo ainda, né? Ele tem, Mas é um cara muito top, muito bacana. É um cara de extrema confiança. Nesses primeiros 2 anos, então, vocês devem ter ficado sozinhos com mais uma pessoa, depois vocês contrataram mais alguns estagiários. Isso. Chegaram nesse projeto da Vale, aí a gente está falando o quê? De uns 3, 4 anos, quando chegou a Vale? 2 anos já. Aí nós contratamos, na verdade, nesse momento, 2 engenheiros, para os primeiros, porque a gente fazia inspeção de diligenciamento. Inspeção é quando você vai inspecionar a fabricação de um tanque, por exemplo. E dependendo da especificação, um aço especial e tal, não era a minha especialidade, nem a do Sérgio. Eu sou engenheiro eletricista, o Sérgio é civil. Então a gente acabou precisando contratar pessoas, né? Alguns ficaram com a gente ainda há muitos anos, né? Teve um desses 2 aí que ficou muitos anos com a gente. Mas logo depois apareceu uma oportunidade bastante legal dentro da Aracruz Celulose e a gente engatou lá dentro. Isso foi em 99. A gente tinha feito um servicinho antes para a Aracruz Celulose, bem pequenininho, mas em 99 a gente entrou e a gente está lá até hoje, a gente nunca saiu. Até passou a ser Fibra, passou a ser Suzano, e hoje a gente gerencia todos os sites industriais, todas as obras dos sites industriais da Suzano, né, no Brasil. Mas assim, foi um caminho realmente interessante. E aí tem uma coisa legal, Denis, que é quando a gente entrou na Aracruz, eu costumo dizer, cara, que a gente nasceu meio virado para a lua também, sabe? Assim, nem tudo é competência, ou é trabalho, às vezes é sorte mesmo e você tá naquele lugar na hora certa e tal. A gente tinha acabado de entrar na Aracruz, já estava lá talvez há uns 6 meses, no máximo 1 ano, e a Aracruz resolveu fazer, ela entendeu que ela precisava precisava capacitar aqueles prestadores de serviço dela que eram dos quais ela dependia mais. Ela chamou de... Mais estratégicos, né? Exatamente, ela chamou de parceiros estratégicos. E por alguma razão, ela considerou que o gerenciamento de projetos era uma atividade estratégica para ela. E quem era gerenciadora na época, pequenininha, não tinha quase nenhum projeto, mas muito pouca coisa, era a Terminal, que estava lá, né? E aí a gente foi considerado fornecedor estratégico. E a Aracruz, então, investiu nesses fornecedores, qualificando, né, com consultoria, com uma série de coisas que a gente nem imaginava, né? A gente estava crescendo meio por acaso, né? Parecia oportunidade, a gente ia e atacava. Mas a gente não foi preparado para ser executivo. Então, a partir deste momento, despertou em nós essa questão da gestão. E tinha uma razão muito específica. A Aracruz estabeleceu um compromisso, uma meta com os fornecedores. Ela dizia o seguinte: hoje os fornecedores, que eram todos locais, da região de Aracruz, de Vitória e tal, eles quase todos os fornecedores dependiam praticamente exclusivamente dela. Ou seja, se o mercado de celulose desse um espirro, todo mundo morria, né? Todo mundo pegava uma pneumonia. E ela começou a estabelecer metas com esses fornecedores estratégicos. Então, a partir de não sei quanto tempo, sei lá, daqui a 2 anos, vocês podem ter no máximo 80% da sua dependência econômica em relação à Aracruz. Depois de 3 anos, 60%. Depois de 4 anos, 50%. Caramba, os caras não sabem o quanto que eles ajudaram fomentando isso, né, cara? Assim, nossa, cara. Aí você começou a olhar para outros lugares, você tinha que olhar, porque se você não olhasse, aquele contrato ia deixar de ser seu, né? Então, isso ajudou demais a gente, muito. Gestão deixou de ser uma questão de... passou a ser uma necessidade de primeira ordem, né? Inclusive para a sobrevivência. Mas aí eu te pergunto, como é que a gente faz isso? Começa a ligar para todo mundo? Quer dizer, não é uma coisa assim tão simples, né? Então a gente sentiu a necessidade de aprimorar os nossos modelos de gestão. E naquela ocasião, aí volta na minha vida o Durval. O Durval me chama em 2001.
ou seja, a empresa já tinha 5 anos, a gente já tinha crescido razoavelmente bem. Sim, talvez a gente já tivesse aí uns 10, 15 funcionários, né? E Duval me chama para participar de um curso chamado PDD, Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, da Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral, que a DVF do Duval e do Vinícius representa hoje no Estado, desde aquela época, né? E eu fui fazer esse curso. Levava um ano inteiro, eram 96 horas ao longo de um ano, e gostei demais. Falei, cara, eu preciso levar isso para dentro da organização. Lembrando que nós tínhamos começado com treinamento, né? Então a gente estava realmente vendendo cursos para o mercado e tal, e a gente precisou alugar um espaço maior, né, com sala de treinamento e tal. A gente não tinha dinheiro para entrar nesse programa da fundação, cara. Então, era um programa que já era compartilhado, eram 7 empresas que participavam, dividindo os custos entre elas. Mas nós não tínhamos nem esse 1/7 para pagar. Então a gente fez um acordo com eles, da gente ceder o espaço de treinamento para poder participar do programa. E foi assim que a gente começou a aprender um pouco mais, a partir de 2002, com os gestores da empresa. Aí já tinha... Falo de gestor, mas era assim, às vezes o gestor é o estagiário, né? Uma coisa bem... Nós começamos a aprender... Era o jeito, né, cara? E aí, cara, começamos a aprender sobre finanças, aprender sobre mercado, aprender sobre processos, inovação e sobre pessoas, né? E como gerir isso. Nessa época, Francisco, vocês já tinham saído lá do prédio do Sinduscom e já estavam naquele endereço da Praia do Canto? Não, na verdade, o nosso escritório nunca foi no Sinduscom. O nosso escritório, o primeiro escritório nosso foi no Royal Center, em frente ao centro da praia. Depois foi para o Tiffany, ficamos mais um tempinho lá. E depois é que a gente foi para a Praia do Canto, onde funciona até hoje, né? Eu vou botar isso na conta da sorte também, porque esse endereço do Francisco, se eu trabalhasse na Time Now, eu teria uns 150 quilos, não que eu seja magro hoje, mas o cara trabalha em cima da Cacau Show, assim, tem que ter muita disciplina para não engordar naquele endereço ali. Pois é, cara, tá me fazendo engordar essa pandemia, isso sim. Tem jeito, né, cara? Precisa de muita disciplina para não engordar, cara. Ficar dentro de casa é só comer ver a série e trabalhar. Eu tô me sentindo... A Carol falou um negócio, eu não sei se eu tô vivendo ou se eu tô fazendo reunião. Porque antigamente a gente tinha que ir para uma reunião, voltar e tal. Agora a gente sai de uma sala de call, entra em outra, sai de uma sala de call, entra em outra. As reuniões estão muito encadeadinhas. Passa o dia, você nem viu o sol. Igual você falou no começo. É isso aí. Mas então, cara, aí as coisas começaram a acontecer pra gente, né? A gente trabalhava muito a gestão com a Fundação Dom Cabral, e aí desenvolvemos gestão para pessoas, gestão para mercado, a questão da diversificação de mercados. Primeiro a gente pensou, nós não podemos ficar só na Aracruz, então vamos trabalhar para a Klabin, vamos trabalhar para outras empresas de celulose. Mas, poxa, todas elas são na cadeia de celulose. Se tiver um problema na celulose, e aí, temos que ir para mineração, temos que ir para siderurgia. Então, assim, isso não começou... Se falar da Time Now hoje, a Time Now hoje trabalha para petroquímica, para mineração, para siderurgia, para etanol, para celulose, para óleo e gás. Mas isso não começou da noite para o dia. Isso começou lá atrás, com aquela decisão da Aracruz que eu falei aqui mais cedo. A decisão que nem veio de vocês, né? Nem veio da gente. Mas, assim, aquilo que eu costumo dizer, né, cara? Você tem que, na hora que tiver uma sacada dessa que alguém passar para você, você tem que perceber se aquilo é importante ou não. Se for importante, cara, agarra aquilo com unhas e dentes, porque aquilo vai te ajudar a se transformar. Então, assim, a gente começou a evoluir, a gente no começo, como eu falei, o Sérgio falou lá atrás, podemos começar com planejamento. Foi mais ou menos o que a gente fez, né? Eram consultorias, era um serviço menores, então a gente tinha a chance de entrar, a gente não concorria com os grandes, né? Porque muitas vezes o cliente, ele queria contratar aquela pessoa que ele conhecia. Então, o negócio estava muito em mim e no Sérgio, inicialmente. E essa foi uma grande dor que a gente teve para crescer.
porque o cliente não queria que a gente saísse do contrato. Vocês dois pessoas, né? Ali. Pessoas. Time-now para eles era o que menos importava. Na verdade, quem é time-now? Time-now é Francisco e Sérgio. Então, o Sérgio com as competências dele, o Francisco com as competências dele. É isso que a gente quer aqui, que a gente já conhece. Mas, assim, era difícil, porque era meio que uma amizade também, de longa data, em alguns clientes e tal, principalmente celulose, né? De onde a gente veio. E as estratégias que a gente bolou, cara, no meio desse caminho, para a gente poder sair, acho que dá um outro podcast aí, porque, cara, incrível como é que a gente conseguiu, e até que eu consegui sair da operação mesmo, acho que foi em 2001, alguma coisa assim. O cliente, no caso, me chamou para... A minha especialidade era planejamento, né, de obra. Eu sou engenheiro eletricista, mas eu acabei indo para essa área. E aí tinha um projeto muito importante, numa parada de fábrica, assim, você tem que ficar o mínimo de tempo parado para perder o mínimo possível de produção, né? E aquele projeto era muito crítico, então eles montaram um time e me convidaram para ser o responsável pelo planejamento. E aí eu era o gerente do contrato. Então eu saí dali, coloquei uma pessoa no meu lugar, com a promessa de que eu iria para esse projeto e voltaria para lá. Mas eu não voltei, hoje. Não. Consegui convencer lá o cliente. Tá certo. E aí foi muito bom, cara. Comecei a tratar da gestão mesmo da empresa, né? Sem ser tão técnico, né? Tão operacional. O PDD, ele era a prévia do que foi o PAEX? Não, o PDD, ele é um programa de capacitação. Tá? Então, as pessoas que trabalham na organização são capacitadas através do PDD. Ele faz parte do PAEX. O PAEX é uma coisa maior do que o PDD. Só que como o PDD é um curso de capacitação, eles abrem para empresas também, para pessoas que queiram fazer também. Agora, o PAEX envolve mais do que isso. O PAEX envolve metodologia. Então, os professores da fundação ajudam, e aí em particular com cada empresa, a desenvolver metodologias de gestão em várias áreas, né? Mercado, vendas, em pessoas, finanças, estratégia. E essa orientação individual faz toda a diferença, né, Francisco? Faz toda a diferença, porque você constrói baseado na sua realidade. Então, eu não posso conceber um modelo que é padrão para todas as empresas. As empresas são diferentes, né? Sim. Enfim. Mas, assim, eu falei que a empresa começou com planejamento e na verdade, a time-now hoje é uma empresa de gerenciamento. Ela já era uma empresa de gerenciamento, mas que só fazia parte do escopo do gerenciamento. Hoje, a time-now ela faz o gerenciamento pleno mesmo. Quando eu falo de gerenciamento, para as pessoas entenderem, eu estou falando aqui de planejamento, mas a gente também inclui aí administração de contratos, a gente faz tomadas de preço, editais, né, de concorrência, análise de proposta técnica, análise de proposta comercial, a gente faz inspeção de fabricação, como eu falei, a gente faz fiscalização de obra, no caso da time-now, obras privadas, né, a gente focou em obras privadas, a gente faz fiscalização, a gente faz comissionamento, e a gestão do comissionamento, que é a parte de testes para colocar em operação, os equipamentos e tal. Então, é uma coisa muito mais ampla, né, do que simplesmente fazer planejamento. Então, é assim, uma coisa bem complexa, né, bastante complexa, por isso que eu falava lá atrás, né, quando o Sérgio me perguntou como é que nós vamos concorrer com essas empresas que fazem isso tudo. E, no final das contas, a gente hoje faz essas atividades todas, óbvio, nós temos 24 anos já de estrada, né? Somos no último ranking da revista O Empreiteiro, que é a revista do setor, né? Que divide, já tem vários rankings, na verdade. O nosso ranking é o ranking da engenharia consultiva. É a engenharia que faz projeto, a engenharia que faz gerenciamento e tal. Então, a time-now hoje é a 15ª maior empresa do Brasil na área de engenharia consultiva e ela está entre as 5 maiores em gerenciamento. E a partir do Espírito Santo, né? Que isso que eu acho legal. Sim. A gente não precisou sair daqui, não precisamos ter sede fora para poder crescer, né? A gente conseguiu fazer a partir daqui mesmo. Tem uma pergunta que eu acho que é muito importante que eu queria fazer para você, que é o seguinte: quem vê a time-now hoje vê uma empresa
Quem acompanha minimamente o mercado capixaba entende a relevância dela dentro do mercado. É uma das empresas de gestão mais profissional, uma das maiores empresas, atua num segmento que é uma exigência de qualidade muito alta. Isso explica muito o nível de maturidade da Time-Now, porque maturidade fazia parte do negócio, do modelo de negócio de vocês, esse profissionalismo. Só que eu queria que você me falasse quando é que começa a ficar bom para os donos, assim. Porque você saiu de uma situação, entre aspas, confortável, tinha um emprego e tal, montou um negócio, e é de pouco a pouco. Eu queria, na tua visão, assim, você funda a Time-Now em 96. Quanto tempo até você conseguir receber de maneira razoável? Quanto tempo que foi ficando bom para o Francisco? Não que o caminho não foi, mas entende onde estou querendo chegar? Perfeitamente. Na verdade, o caminho foi muito duro durante muitos anos. Assim, não é fácil, nem hoje é fácil. Até porque, na medida que a gente vai crescendo, as dificuldades vão aumentando também, né? As responsabilidades também. Mas, assim, eu costumava falar com o Sérgio que nós éramos profissionais menos bem remunerados da Time-Now. Todo mundo ganhava mais do que a gente, né? Quando a gente conseguia ganhar alguma coisa. Então, assim, a vida foi muito dura. Eu diria que nós levamos talvez uns 12 anos para a gente conseguir ter uma remuneração, voltar a ter uma remuneração de mercado, voltar a ter o que a gente tinha antes. Mas, assim, você tem um ativo que vale mais do que isso também, né? Então, assim, são coisas diferentes, né? A gente corre um risco muito grande, todo momento. A nossa grande preocupação sempre foi... Até porque eu e o Sérgio somos muito parecidos em algumas coisas, os valores são muito parecidos, né? Então, as pessoas são o bem mais precioso que a gente tem. E quando você realmente dá valor às pessoas, você se preocupa com as famílias delas. Então, a gente costumava dizer, e até hoje a gente pensa assim, que a gente tem que dar o melhor da gente, porque toda vez que a gente não dá o melhor da gente, a gente perde eventualmente a possibilidade de continuar um contrato, a gente também está colocando pessoas em situação delicada, podendo colocar pessoas em situação difícil, né? Então, a gente está sempre... Alguns gestores nossos até reclamam, às vezes, que a gente está sempre exigindo demais, que a gente deveria comemorar mais, né? Mas, assim, talvez seja um pouco dessa preocupação em fazer sempre o melhor. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente demorou pelo menos uns 12 anos aí para conseguir ter uma remuneração um pouco melhor. Depois disso, a empresa cresceu bastante, né? Hoje, eu diria que nós chegamos num ponto que eu nem acreditava que a gente poderia chegar, a gente não imaginava isso lá atrás, né? Óbvio, a gente tem uma condição muito melhor hoje. Não posso dizer que eu posso parar de trabalhar, eu não posso parar de trabalhar ainda, mas estou muito satisfeito com o ponto onde a gente chegou. E o momento que a gente está vivendo hoje é um momento, assim, extraordinário sobre várias perspectivas, inclusive sobre a perspectiva de inovação, né? A transformação da Time-Now nesse momento é algo assim que motiva demais a gente. E aí eu vou pegar um gancho para falar como que eu conheci o Francisco, como é que ele estava nesse momento, para a gente entrar nessa outra fase. E em 2018, o final de 2018, a AZE se posiciona como aceleradora, inaugurando o programa de aceleração. Eu envio um e-mail para um pouco mais de 100 pessoas no ecossistema. O Léo Carrareto da UIS, que gravou com a gente também o episódio que vai estar linkado aqui embaixo, porque a Flavia não está apontando para mim o número do episódio, nos conecta. O Francisco estava com, se eu entendi a mímica da Flavia, o episódio 13, mas eu vou deixar vocês com o link aqui embaixo. O Léo nos conecta ao Francisco, que estava querendo abrir uma aceleradora, e a gente se conhece. O Francisco me chama para uma reunião que dura umas 2 horas, porque o Francisco vai me contar toda essa história com um pouco mais de detalhes que a gente está editando aqui. Mas o mais legal, e na verdade o que me encantou aos olhos naquele dia, foi valores que você demonstrou na história que você contou,
e a visão que você tinha para Vitória, que eu achei fantástica, né? Fantástica porque eu também não quero sair daqui, fantástica porque eu quero que meus filhos fiquem aqui, e isso ressoou muito, assim, uma missão sua, enquanto empresário, ressoou muito com uma coisa que eu acreditava e que eu queria fazer parte. Aí a nossa história se conecta. Só que aí eu ouço do Francisco dizendo o seguinte, olha só, eu estou deixando a diretoria da Time Now, né, vocês estavam fazendo uma passagem de bastão, e eu vou ficar mais tranquilo, inclusive. Passa-se um ano, e eu tenho uma dificuldade absurda de conseguir uma agenda com o Francisco. Porque o Francisco não parou de trabalhar um minuto. Eu nunca vi um cara tirar férias trabalhando tanto igual o Francisco. E aí, cara, eu quero entender o seguinte, você tem uma empresa extremamente consolidada, com resultado muito bacana, mas você começa a investir em inovação, e eu queria entender por quê, o que te desperta isso, o que você aprendeu nesse caminho, quais são os resultados que você foi trilhando. Para contar essa história, eu vou voltar um pouquinho no tempo, novamente, para 2007, porque em 2007 a gente criou uma outra empresa chamada AEVO, AEVO. Nós tínhamos, naquela ocasião, a gente já tinha uma empresa trabalhando em vários lugares do Brasil, e a gente tinha alguns clientes que nos pediam para gerenciar os projetos de TI. Mas, cara, nós somos engenheiros, a gente não entende nada de software. Mas o cliente pedia, a gente tentava atender da melhor maneira possível, né? Então, planejando aqueles projetos, ajudando eles a contratarem os fornecedores e tal. Mas eu tenho um irmão chamado Luiz Felipe, caçula, chamo de Rapa do Tacho, coisa de mineiro isso, né? Apesar de eu ser paulistano, como a minha criação de mineiros, né? Então eu levo muito comigo essas expressões deles lá, né? Então, Rapa do Tacho é quando o cara vai fazer um doce, né? Fazia-se muito doce de compota na época, e aí aquela sobrinha que fica, você raspa, porque aquilo é gostoso pra caramba, né? Pra comer. Então, o meu irmão era quase 17 anos mais novo que eu. Então, ele veio assim aos 48 do segundo tempo, acho até que foi depois do segundo tempo da prorrogação já, vem o Luiz Felipe, né? E ele tinha se formado em ciência da computação um ano antes, estava no mercado trabalhando, e essa oportunidade aparecendo. E aí tem duas versões, tem a versão dele, que é a mentirosa, e tem a minha, que é a verdadeira. A minha versão é que eu o convidei para montar a EVO, e a dele é que ele veio com essa ideia e eu topei. Mas tudo bem, o importante é que nasceu a empresa. Eu convidei o Sérgio também, meu sócio na Time Now, para se juntar a nós. Ele topou na hora. O Sérgio topa tudo também, um cara é muito gente boa, tem um sócio bacana para arrumar esse daí. E o Luiz Felipe, por sua vez, convidou mais um, que é o Rodrigo Dalmoro, para se juntar a gente, porque precisava de mais alguém para trabalhar lá dentro, porque eu e o Sérgio não íamos trabalhar com TI, né? Enfim, nasceu ali a EVO para ser uma empresa de uma fábrica de software, desenvolver software para terceiros, gerenciar projetos de TI, enfim. A gente enxergou ali uma oportunidade que a Time Now não teria, como ela não é especialista em TI, ela não poderia fazer projetos para TI. E eles poderiam. E, de fato, aconteceu assim. Eu estou contando essa história porque a gente fundou a empresa e o Luiz Felipe e o Rodrigo Dalmoro tocaram a empresa por muitos anos, né? Até que um belo dia, final de 2015, ou seja, se passaram aí 8 anos, e a empresa foi bem esses anos todos, mas era assim, uma empresa tradicional, que crescia de maneira tradicional e tal. Uma prestadora de serviço, mais ou menos, né? Era nos moldes da Time Now, uma prestadora de serviço também, tal, que cresce numa velocidade normal também, né? Tal. Mas eles viram uma oportunidade de transformar alguns daqueles produtos que eles haviam desenvolvido em software como serviço, né? Chamado de SaaS, Software as a Service. E eu achei legal, até porque, cara, pensa bem, eu tô aqui na Time Now, nós estamos trabalhando igual um maluco aqui dentro, crescendo, tal, mas, pô, tô vendo esses caras com startup aí, daqui a pouco estão virando unicórnio, ganhando $1 bilhão, também quero, né? Pô, vou tentar esse troço aí. Mais ou menos por aí. Aí, eu achei legal aquela história que eles estavam falando, e eu combinei com o Sérgio, nessa época eu era o CEO da Time Now,
o Sérgio já estava no conselho, isso foi, como eu falei, final de 95. O Sérgio topou retornar para a operação, ele se tornou então CEO do terminal, e eu fui tentar ajudar os meninos lá na EO. O primeiro choque que eu tive foi chegar lá e ver a gente de chinelo de bermuda, né? Que são, cara, a terminal, se alguém entrasse de chinelo e bermuda, o cara nem entra lá dentro, né? Hoje em dia já entra, mas naquela ocasião ali, cara, nada disso, tá fora. E tinha que ser camisa social, tá? Para entrar na terminal. Não é qualquer um que entra lá, não. Ou seja, hoje você tá com a camisa toda moderninha lá. Hoje você tá um monte de camisa maneira lá. De repente, se o cara for com camisa moderninha, ele vai até ganhar promoção, né? Mas enfim, mas na época não era assim, não. Aí fui para lá, vi aquele negócio diferente e tal. Eles ainda prestando serviço como fábrica de software e, ao mesmo tempo, desenvolvendo um produto que era a gente chamava inicialmente de IMS, hoje chama Industrial, né? E tal. E aí, cara, eu fiquei ali, a gente conversava, e meu estilo de gestão era... Eu gosto muito de ouvir. E ouvir, entender, eu ouvia todo mundo, tinha reunião toda segunda-feira, a gente passava a manhã em reunião para eu entender o que estava acontecendo. E aí eu vou ouvindo e depois eu saio e vou conversando com as pessoas. E aí, quando eu comecei a ganhar um pouco de segurança, entender um pouco melhor, não entender, desenvolver um software, eu não sei fazer isso, mas entender um pouco o que estava acontecendo ali dentro. Depois assim, acho que uns 3 ou 4 meses, eu fiz uma proposição meio maluca para eles. A proposição foi o seguinte: vamos parar de vender. Vamos parar de vender porque esse serviço, da maneira como a gente está vendendo hoje, a gente tem muita dor de cabeça, né? A gente lida com clientes muito maiores do que nós. Às vezes o escopo fica um pouco mal definido e tal, porque o cara de lá... Não sei se já teve conversa com gente de TI, você sabe, né, que você também é de TI, né? Cara, eu vou conversar com alguém de TI, eu olho um maluco do outro lado, o cara ele fala uma linguagem que ninguém entende. É um extraterrestre. Eu sou mais novo, mas sabe quando é que eu me sinto velho? O primeiro evento de métodos ágeis que teve em Vitória, e eu estava contando essa história junto com o Fabrício, foi organizado por mim e por Fabrício em 2009, aqui em Vitória. A gente foi os primeiros caras a falar de Scrum, porque eu não aguentava mais o jeito que as fábricas trabalhavam. Nenhum contrato tinha escopo bem definido e geralmente a maior parte dos projetos você discutia menos software e mais o que estava no escopo, o que não estava, aditivo de contrato, não era um modelo de contratação que funcionava. Aí a gente começou a ver como é que algumas empresas, a Globo, como é que algumas empresas estavam trabalhando com métodos ágeis, trouxemos os eventos aqui. E, cara, eu acho que enquanto desenvolvedor até 2012, atuando na área de tecnologia, a arquitetura de software e metodologia de desenvolvimento virou o meu alicerce profissional. Tanto que quando eu vou para a área de inovação, eu vejo, na área de desenvolvimento, você tem metodologia até para pegar um copo em cima da mesa, sacou? Uhum. Agora, quando você vai para a área de inovação, você não tem tanta metodologia, principalmente metodologia simples, tipo o Scrum. Sim. Então, pô, né, o Scrum, o livro dele tem 20 e poucas páginas, né? Aplicar é complicado, mas a teoria é simples. Então, eu venho para a área de inovação com essa cabeça. Mas fechando parênteses, volta pro... Pois é, cara. Você sabe que renegociação de contrato, escopo, não é simplesinho, igual você falou aí, né? Tem discussão pra caramba, complicado, não sei o que e tal, o cliente não aceita. Mas a gente viu, então, aquelas oportunidades, vamos fazer o seguinte, cara, vamos mudar isso daí. Vamos parar de vender, vamos entregar tudo que a gente se comprometeu a entregar, para não deixar ninguém na mão, né? A imagem é importante nesse sentido. E a gente permaneceu só com alguns pouquíssimos clientes, porque esses clientes eram muito parceiros, e não apenas parceiros, mas também eles lançavam desafios para a gente. Ou seja, eles sabiam que a gente podia mais, e eles colocavam e acreditavam na gente, isso é sempre bom, né? E a gente começou, então, a desenvolver, escolheu lá, lembro até hoje, 3 softwares, 3 produtos que eles tinham criado. Dos 3, 2 permaneceram, que são os que tem até hoje, né? O Innovate e o Industry. O Industry, inclusive, agora em 2020, houve uma cisão, então a Evo é uma empresa, a Industry é outra, né? Mas
O importante dessa época, além desse aprendizado todo que eu tive ali dentro, de uma empresa de software, tecnologia e tal, os conhecimentos que a gente precisava ter nessa transformação, que a gente não tinha, e a gente teve uma enorme dificuldade para encontrar aqui no Estado. Alguém que pudesse nos ensinar a fazer algumas coisas que hoje eu vejo como básicas em muitos lugares, em muitos estados, Brasil afora. Uma delas era o marketing digital voltado para SaaS, né? Então, quando a gente fala de marketing digital para a empresa de software as a service, é uma coisa que, assim, hoje a gente olhando para a Evo, funciona igual uma máquina, mas lá atrás a gente não sabia como é que funcionava. Então, até a gente acertar numa contratação, a gente teve que, visitar, a gente errou na primeira contratação, a gente não tinha dinheiro para errar, a gente errou. Depois a gente foi achar uma empresa lá em Santa Catarina que tinha um software, resultados digitais. Fui lá conhecer, achei aquilo lá fenomenal, né? 120 vendedores, e marketing, venda, 120 pessoas. Eu quero conhecer esse negócio, quero saber como é que funciona, porque isso aqui vai virar unicórnio, não tenho dúvida. A resultados digitais é uma candidatíssima unicórnio. Conseguir entender o que ali era importante, alguém que já tivesse passado por lá. Conseguimos uma indicação de uma pessoa que havia sido diretor comercial da Resultados Digitais, Cristiano, virou um amigo meu. Liguei para ele e falou, você está falando com a pessoa errada, eu virei investidor, saí da Resultados Digitais para virar investidor em startups, não sou consultor, mas eu fiquei no pé dele. Você conhece bem essa história que eu já contei milhares de vezes, né? Mas eu fiquei no pé dele, até que ele aceitou e, montou o nosso time de marketing e vendas, né? E de sucesso do cliente. Eu não fazia a menor ideia do que era o sucesso do cliente, Então, assim, hoje são coisas que para mim são mais normais, já conheço bem, né? Mas na época não. E o conceito era o conceito de máquina de vendas, né? Então, ele criou isso, ele ensinou a gente a contratar profissionais. Nós temos um timaço hoje lá dentro da Evo. Quem conhece a Evo sabe disso. Nós estamos crescendo na crise, um negócio muito legal, mas assim, não foi tão simples, né? Então, neste momento, a gente está falando de inovação. Eu comecei a perceber que existiam outras coisas diferentes acontecendo fora do Espírito Santo. Não acontece nada no Espírito Santo? Acontece, mas são coisas pontuais. Você tem uma Wine, que é um exemplo de sucesso, você tem o PicPay, você tem a Zite, né, que está fazendo sucesso. Mas, assim, são poucos os casos, né? Se a gente for considerar realmente, a gente não tem um ecossistema de inovação que produza de maneira sistêmica empresas como essa. E aí eu tive a curiosidade, e aí apareceu na minha vida outra pessoa que você conhece bem também, que é o Wilson Calmon, né? Eu diria que, Aí eu vou te interromper. O Wilson, a gente já tentou gravar com ele. O Wilson, a gente vai gravar um episódio com ele, mas ele já furou com a gente 2 vezes. A primeira vez que ele veio, ele contou umas 8 histórias e não deixou a gente gravar. Se você for pegar o caderninho da Flavi, tem tudo. Ela aprendeu um monte de coisa no dia. Talvez foi o melhor episódio do Inovação com Y que a gente só não pôde gravar até hoje. Mas tem uma trajetória, antes de você seguir, tem um padrão na tua história. A gente está falando de 2 empresas com pensamento tradicional. As 2 começaram como prestadores de serviço e tal. Só que tem um mindset aí, tem uma mentalidade aí de você sempre buscar ajuda. Afinal de contas, eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Mas você sempre buscar ajuda para formar esses negócios, né? Eu acho que a gente aprendeu isso lá atrás com o Durval, né? Logo que a gente nasceu, né? Eu acho, que essa história, hoje em dia se dá o nome de mentoria, né? É alguém que tem experiência e que te passa esse aprendizado. E o que eu acho legal disso é o seguinte, muitas vezes essa pessoa às vezes não sabe nem te dizer o que fazer, mas ela sabe te dizer o que você não deve fazer. Isso já é um encurtamento de caminho enorme. E eu aprendi a dar valor a isso, sabe?
Então, assim, tudo, eu entendo que eu tenho algumas competências, que o Denis tem outras competências, que a Flavie tem outras competências, e quando a gente se soma, a gente fica mais forte. Então, é nesse caminho que a gente procura fazer. Eu gosto muito dessa história de tentar absorver esse conhecimento de quem já fez. Então, a história do Cristiano na Resultados Digitais é de alguém que levou a Resultados Digitais de 300 para 3 mil clientes na condição de diretor comercial. Esse cara sabe fazer. Quando a gente aprendeu a fazer esse processo de marketing, vendas, e que a empresa começou a crescer, a gente começou a ter outros problemas. Normal. Quais eram os outros problemas? Eu preciso operar isso, eu preciso entregar isso. Como é que eu vou entregar? Com que requisitos? E assim por diante. E aí nossa rede começou a aumentar. Porque o Cristiano indicou para a gente um outro cara muito top, que é o Fernando Pacheco, que foi o COO da Sambatec. Sambatec, para quem não sabe, do Gustavo Caetano, né? Então, escreveu um livro aí, Pense Simples, né? Então, assim, cara, só gente top, gente que já fez e sabe como fazer, e a gente aprende mais rápido, cara, aprendendo pela experiência, né? Aprendendo pela conexão. Então, isso realmente tem ajudado muito a gente. Mas, assim, essa é a história da Evo, né? Mas eu encontrei no caminho, estava falando do Wilson, né? Pô, realmente você precisa gravar alguma coisa com o Wilson, porque o Wilson tem muita história, cara. Não, assim, eu vou contar uma historinha dele rapidinho. Historinha não, né? Vou contar uma verdade aqui, né? Cara, o Wilson é do interior de Pedro Canário. Quem conhece Pedro Canário, imagina como é que é o interior de Pedro Canário. Então, é um cara que saiu do nada, que foi muito simples e tal, e conquistou muita coisa. Tem mais de 200 sócios hoje. É um cara muito top. Não, 200 era ano passado. Aumentou, tenho certeza. Deve ter mais, né? Pois é, mas é um cara assim que pensa para frente. Ele está o tempo todo pensando em inovação, pensando em fazer diferente, e ele sabe que para isso precisa arriscar. Então, assim, empreendedor precisa entender que risco faz parte do negócio. Então, encontrei o Wilson. O Sérgio, uma curiosidade agora de bastidor. O Sérgio não tem ciúme do Wilson, não, cara? Porque Rapaz, vocês dois, eu acho você e o Sérgio muito complementares. Acho o Sérgio muito diferente de você, em perfil, em personalidade e tal. Valores, tudo bem, mas assim, a persona mesmo, né? E você e o Wilson, mesma coisa. E eu já andei no carro de vocês dois, assim, cara. Se você olhar o interior do carro de vocês dois, você vê a diferença, sacou? Mas, cara, dá muito certo, assim, né? E eu pude ver em primeira mão o quanto que vocês se complementam. Só que aí é um parceiro para esse novo momento. Não é que você abandonou o Sérgio está contigo em tudo que você faz, né? Todo. Mas essas várias novas iniciativas que você está trocando, o Wilson é o seu parceirão, né? O que acontece? O Sérgio, eu até falei participei de uma live da M Murad FGV e falei sobre isso. Nem me perguntaram, mas eu citei o Wilson e Sérgio. E eu falei, cara, para mim os dois são almas gêmeas. Assim, eu sou completamente diferente dos dois, mas os dois são muito parecidos. Os dois têm a alma comercial, os dois topam tudo, né? São realmente parceiros bem legais. Só que o Sérgio, nesse momento, ele está num momento pessoal dele diferente do meu. Ele resolveu diminuir um pouco o ritmo. E o Wilson está acelerando. E eu acabei embarcando nessa também. Você falou no começo que eu ia diminuir o ritmo, né? Acabei que eu acelerei mais ainda. Mas eu estou gostando, estou achando ótimo isso tudo aí. Mas assim, cara, eu descobri, fazendo esse movimento na Evo, aprendendo e tal, e o Wilson fazendo a mesma coisa em outras empresas dele, né? Sigmais, a CBL e tal. E aí a gente resolveu, como eu tinha tido essa experiência legal lá de conhecer o pessoal lá em Santa Catarina, resolvemos conhecer o ecossistema de inovação de Santa Catarina. E aí eu e o Wilson conversamos sobre isso, resolvemos convidar alguns amigos, e nós fomos em 10 pessoas para lá. E ficamos 2 dias visitando aquilo lá. Foi fantástico, cara. Assim, voltamos assim, cara, nós temos que construir alguma coisa como essa aqui. E quando a gente fala construir alguma coisa, tem um pouco também de valores e de entrega. Porque o que a gente viu lá foram pessoas muito bem-sucedidas
dedicando horas pro bono, de forma voluntária, para fazer a cidade e o Estado se desenvolverem. Cara, isso é muito bacana, sabe? Quando você chega nesse nível, é muito transformador. Quando as pessoas dão um retorno, né? Exatamente. Eles perceberam que tudo que eles conquistaram naquele Estado foi também em razão disso. E agora estão devolvendo para o Estado. Esse é um pensamento legal, cara. Assim, eu não preciso esperar que o governo faça por mim. Eu tenho que agir, eu tenho que ser proativo nessa história, né? Então, óbvio, o governo faz parte, é importante, mas não é só o governo. E isso foi muito legal, cara, essa visão. A gente voltou com muita vontade de ajudar também. Não ajudar só o Estado. Acho que ajudar o Estado é uma consequência, né? A partir do momento que a gente cria condições para que o Estado evolua, as empresas que estão aqui no Estado, elas evoluem também, e, por consequência, o ecossistema estadual, a projeção para o Espírito Santo, né, a qualidade dos empregos que vão ser gerados aqui. Isso é uma cadeia muito legal. E outra coisa legal que eu vi lá foi que eles não querem... O propósito deles hoje não é só desenvolver o Estado de Santa Catarina. Se puder, eles vão ajudar os outros estados também, porque eles estão dentro de um contexto que é o país, que é o Brasil. Não adianta eles serem uma ilha dentro do Brasil que não vai resolver. Então, assim, nós estamos ainda bem longe de chegar nesse ponto. Eu acho que já tem algumas iniciativas bem legais, mas tem um bom caminho para trilhar. Mas voltamos de lá, isso foi outubro de 2018. E você citou aí, Denis, que a gente foi conversar no final de 2018. Foi justamente quando nós voltamos de Santa Catarina e falamos e pensamos, nós temos que começar. E como é que nós vamos começar? E sabe aquela história da decisão de montar a terminal em 5 minutos? Mais ou menos a mesma coisa, né? A gente não pensa muito não, cara. Tem que fazer, a gente faz. Aí começamos a conversar com pessoas, conheci você me falou do projeto da ASIS, né, já estava rolando, já tinha um tempo, como pré-aceleração, já com o projeto de começar a aceleração, e a gente entendendo que a aceleradora era um passo importantíssimo para manter iniciativas aqui no Estado, né? Startups aqui no Estado. A gente tem muita gente brilhante, ideias fantásticas. Cara, muitas vezes ou a pessoa acaba desistindo porque bate tudo quanto é porta, tudo fechado, ou responde a um desses editais de fora, acaba saindo do Estado, e esse conhecimento, esse aprendizado, esse potencial dessa organização, essa mente talentosa, ela acaba saindo do Estado. Então a gente tem que parar com esse processo, a gente tem que tentar manter as coisas aqui e trazer de fora para cá. Então a gente resolveu trilhar esse caminho, começamos aí com a ASIS, já em janeiro fizemos parte da primeira banca, acho que foi janeiro, né? Foi fevereiro. Foi fevereiro de 19, né? Aí vieram Versalhes, Global Tote, Raiz Capixaba foi um pouco depois. Mutual, teve Mutual, que hoje é Cover, né? Fora outros projetos que vocês gostaram, projetos muito bons, mas por razões às vezes de negociação, o timing não foi para frente. Mas teve uma primeira banca ali, voltando ao prédio do Sinduscom, né? Onde tudo começou, uma primeira banca ali com 15 startups. Foi muito legal, as empresas estão dando muito certo, né? Cara, mas deixa eu colocar um ponto de atenção que você está falando. No ecossistema, as pessoas esperam que quem teve sucesso, às vezes, retorne como investidor. Mas tão importante quanto ou mais é dedicar horas de mentoria. 1 hora de conversa tem mais valor do que 50, 100, 150 mil reais. E apesar disso estar gravado aqui, eu vou dizer o seguinte, né? Precisamos da grana, mas a mentoria é tão importante quanto. Porque agiliza caminho. Não só essa evasão de talentos, mas esse não retorno do aprendizado faz com que as coisas demorem muito a acontecer. Então, quer dizer, eu sei o quanto que vocês estão somando para a rede, e aí eu posso falar por mim e posso falar pela nossa rede. Se eu estou com
bicho pegando, eu ligo para você, ligo para o Wilson, ligo para o Irani, a Júlia faz a mesma coisa, né? O Zé faz a mesma coisa, o Pedro faz a mesma coisa, para falar de 3 projetos aqui. Todos eles têm episódio gravado aqui no Inovação com Y, vai ficar os links aí. Você já deixa registrado aí que o Pedro tá me enchendo o saco, mas ele ligar menos para mim. Não, de você não sabe nem que equipe eu tá, não. Você passou o contato direto da galera. O Pedro formou uma tribo, sacou? A Eveline vai no Walter, o Santiago vai em outro, o Pedro vai em você. É uma figura. Uma coisa é o que o Francisco pode ajudar com a sua vivência, mas o que a Time Now pode ajudar com a sua maturidade também tem um valor absurdo. Porque a Dersalis está trilhando um caminho que, assim como o da Time Now foi acidentado, nem tudo foi planejado, você conhece essa história, quem quiser saber mais tem um episódio, mas assim, a Dersalis bebe bastante da experiência da Time Now pela atuação de mercado, e isso tem um valor absurdo para a Dersalis. Eu tinha uma incógnita na ASIS, pelo nosso ecossistema, de quais seriam as segundas casas das startups. Porque nosso objetivo é ser a primeira casa, né? Então você chega com a ideia, você desenvolve e tal, mas para onde você vai depois da ASIS, né? E, cara, a Dersalis se achou na Time Now. E se não fosse a pandemia, eles estariam numa salinha lá na Time Now, né? Estariam num espaço lá. Eles já estavam lá e, enfim, tem espaço reservado para eles também depois. Mas, assim, não é só eles que bebem dessa água da Time Now. A Time Now também bebe dessa água deles. Sim, é uma troca. Porque o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho muito bacana e que faz muito sentido para a gente também. Então, eu vou chegar nesse ponto, lá um pouquinho mais à frente na Time Now, quando eu for falar sobre inovação aberta. Me lembra disso aí, tá? E como é que a gente está falando, o que a gente está fazendo lá. Mas, seguindo daquele caminho da ASIS e tal, e teve essas empresas todas, imagino que o segundo ciclo esteja vindo aí, né, Denis? Me aguarde. E aí teve a WIS Educação também, do Léo, né? O Léo também é um cara muito bacana e tal, que faz um trabalho belíssimo, cara, que ainda, eu diria que poucas empresas perceberam a importância da capacitação para essas profissões. O Léo até fez muito bem a jogada lá, né, que ele chamava de profissões do futuro, cortou o futuro e hoje são presentes, porque o Covid acelerou tudo, né, cara? Eu mesmo falo, cara, eu não entendia nada dessas plataformas como essa que a gente está falando hoje. Cara, hoje eu navego em qualquer uma delas, sei compartilhar, sei fazer um monte de coisa que eu nem imaginava que eu fosse fazer. E eu talvez fosse um cara resistente a fazer reuniões virtuais. Eu sempre gostei do presencial, né? Porque minha vida sempre foi assim, né? Mas aprendi e hoje, você não tem deslocamento, não tem nada, é muito mais fácil, faz uma reunião de qualidade sem problema nenhum. Então, assim, veio esse movimento, a WIS também fazendo um trabalho bem legal, a gente investimos lá no WIS também para acelerar o processo. A WIS está hoje fazendo um trabalho muito legal no B2B, né, que é o corporativo. Ela fazia muito trabalho no varejo, faz ainda, mas entrando mais no corporativo, é preciso a gente capacitar pessoas dentro das organizações, das pequenas e das grandes, né? Muito bacana. Assim, vamos comparar isso com Santa Catarina. Estamos longe, né? Então, Santa Catarina tem um ecossistema que os caras eles têm hubs de inovação e tem 15 verticais que eles atendem, né? Verticais são basicamente setores aí da economia que eles desenvolvem, como o setor de construção, que eles chamam de Construtech, de Fintech, de Healthtech, de cidades inteligentes, de tecnologias emergentes, e assim vai. E aqui no estado a gente não tem nenhuma. Então, assim, a gente pode dizer que a gente tem alguma iniciativa particular de um ou de outro, mas hubs mesmo a gente não tem. Então, o passo que a gente resolveu dar, no caminho das 15, quem sabe, um dia, a gente precisava começar por uma. E aí a gente resolveu começar pela engenharia e construção, Construtech. Por quê? Porque a gente acreditou que seria mais fácil, porque nós somos do meio. Então, a Time Now é uma empresa de engenharia, o Wilson tem lá a CBL, que é uma empresa também ligada à construção, né? A gente tem muito relacionamento nessa área,
e resolvemos fazer isso, né? Só que um hub um pouco diferente do tradicional de Construtec, que é voltado para startups. O nosso é voltado para corporate, para as empresas. Tem uma razão para isso, né? Por que a gente não começou com startups? Porque as empresas aqui não estão maduras o suficiente para trabalhar com startup. Então, a gente precisa, primeiro, fazer um trabalho de nivelar esse conhecimento, levar a gestão no sentido da inovação para essas organizações, mostrar o que está acontecendo no mundo, trazer tecnologias, fazer conexões. Então, através desse hub, a gente espera fazer justamente isso. E aí entra nessa história uma startup capixaba acelerada pela ASIS, que é a Global Touch, da Júlia e da Carol, que já participaram do podcast, que eu ouvi inteirinho aqui. Elas são muito top, adoro as meninas. A experiência que elas têm de conexão, de aprendizado pela experiência, né? Um negócio fantástico. E a gente criando esse hub, que vai acontecer lá na Enseada do Suá, base 27, inauguração terça-feira, dia 7 de julho. A gente pensou, por que nós vamos contratar algum operador de hub de fora? Que tal se a gente desse oportunidade para uma empresa local, que no propósito da empresa tem tudo a ver com o que nós vamos fazer, e a gente achou, não, vamos aceitar esse desafio. Elas toparam também, a gente convidou, elas toparam, acharam que fazia muito sentido, nós estamos aprendendo muito. Eu falei do Pedro aqui, né, que o Pedro ele entra em contato comigo direto, porque dos investidores lá da Dersales, quem faz esse papel é a Timenal, né? A gente fala bastante, mas eu acho que hoje eu falo mais com a Júlia e com a Carol do que com o Pedro, porque eu estou mergulhado 95% do meu tempo no Base 27, né? Hoje a gente já tem, posso estar enganado porque muda quase todo dia, mas a gente já tem 21 mantenedores, 10 empresas parceiras. Então, assim, a gente tem empresas como... O ruim de eu falar nome de empresa aqui, se eu esquecer alguma, vai ficar ruim pro lado. É complicado. Mas eu vou falar de uma, pelo menos, a Timenal. Essa eu posso falar. Da EPI. Mas tem várias. Mas tem empresas tanto da construção civil, como Galvão, Inocópolis, Metron, Ocelim. Tem empresas de infraestrutura, como a Serra Bitume. Tem empresas de investimento, como a Apex. Empresas na área ambiental, como a Econservation, Encontro Ambiental. Enfim, tem Fortes Engenharia. Tem muita gente boa aí nesse grupo. E os parceiros, né? Temos várias universidades, como o UVV, o CL, Multivix, a própria UIS em Educação, a DVF, representando a Dom Cabral. A EVA, nosso parceiro, com a plataforma de inovação que vai colocar lá dentro. FINDES, né? O FINDES Lab, o Senai, bastante aí. É bem legal isso. Então, assim, esse movimento todo está acontecendo para a gente começar essa transformação aqui no Estado. A gente espera que a partir desse hub, que o Base 27 inspire outros, que a gente possa começar esse movimento com bastante força, né? A gente já tem alguma coisa como, uma iniciativa fantástica, que é o FINDES Lab, que eu citei aqui, né? Na indústria. Inclusive, a gente está fazendo parceria justamente para não ficar concorrendo em nada, né? A gente somar os esforços naqueles pontos em que a gente pode agir juntos, né? Então, essa é a ideia também de ser uma coisa bem colaborativa entre todo mundo que quiser. Estamos conversando com gente grande aí, com o Marcelo Vital, o Jardel que me ouça agora aí, nós estamos quase fechando aí. Um cara muito bacana, Alexandre também. Jardel é top. Lincoln, galera bacana. A gente teve um boom, né, Francisco? Assim, é óbvio que a gente está longe de Santa Catarina se a gente for olhar em resultados e em maturidade do ecossistema, e eu concordo muito com a tua visão. Mas, cara, se a gente for olhar como é que estava o ecossistema em 2017 e como é que ele está agora em 2020, cara, é um boom. Só que é um boom, eu acho que primeiro é quantitativo, né? Então, a gente teve vários ambientes de inovação surgindo, várias iniciativas,
e a gente vai nos próximos anos desenvolver a maturidade disso, porque tá todo mundo aprendendo, né? Assim, para a gente diversificar a matriz econômica, a gente vai aprender, como a inovação exige, aprender, e se a gente fizer juntos, se a gente fizer com espírito de colaboração, a gente chega mais longe, de maneira mais consistente e de maneira menos acidentada, né? Com certeza. E assim, os movimentos estão sendo bem legais, né? Você vê a própria Findes, ligada aí à CNI, né? A Confederação Nacional da Indústria, hoje lançaram a parceria do CNI com a SOSA, que é o maior ecossistema de inovação aberta do mundo. A SOSA hoje tem sedes em Tel Aviv, Nova York e no Reino Unido, com alguns capítulos. Está abrindo agora aqui no Brasil, um dos primeiros, tá? Fora esses aí. Muito bacana, a gente vai poder inserir as nossas startups na rede do SOSA. Então, as startups daqui para o mundo, a gente tem que estar ligado a isso desde já. Mas assim, então esse movimento todo que a gente está fazendo, assim, quando a gente fala estar fazendo, nós estamos participando dele e participando ativamente, engajados nesse processo, várias pessoas. No Base 27, por exemplo, a gente tem uma turma muito bacana aí que está junto da gente, a Michele Janovic, a Maíra do Vale, o Otávio Guimarães, o Flávio, e eu, que somos os diretores lá do Base 27. Nós temos também o Wilson Calmon, a Juliana Gavini, que estão lá no conselho, com vários outros também. Agora, até a Mayra, que foi ex um tempo aí, está lá com a gente também ajudando. Está bem bacana. Um dia eu vou puxar isso daí, mas depois a gente conversa. Isso fica em off. Então, assim, está bem legal esse negócio todo aí. Mas voltando um pouquinho para a Terminal, só para que eu falei que ia voltar no final a Terminal para falar da inovação aberta, né? A gente estava contando a história da Terminal, eu parei para contar essas histórias em paralelo. O que aconteceu nesses anos, desde que o momento que eu fui para a Evo e comecei a percorrer esses outros caminhos, né? E aliás, eu não falei, mas a Terminal ela é toda profissionalizada, então todos os diretores são de mercado, né? Tem um diretor hoje que é sócio da empresa também, mas o CEO não é, né? Então, aliás, tem 2 diretores que têm uma participação na Terminal, entraram depois, são o Fernando e o Cardoso. Mas então a gestão é toda profissionalizada, por isso que permite que a gente faça esses outros trabalhos, estamos dedicando a outras coisas, mas tudo que a gente faz também a gente leva como aprendizado para a Terminal, como conselho, né? Então, essa experiência com startups, por exemplo, esse aprendizado, como é que isso acontece, como é que é a velocidade das startups, seja na Evo, seja nas aceleradas da ASIS, né? Ajudaram muito a gente a aprender a trabalhar essa velocidade a nosso favor. Porque uma empresa, quando ela cresce, naturalmente ela cria algumas burocracias. Então, ela se movimenta mais lentamente do que uma startup. Então, as iniciativas da Terminal, elas sempre foram internas. A inovação sempre foi própria, desenvolvimento interno. E nesses últimos 4 anos, eu diria com mais força, nos últimos 2 anos, a gente começou a se abrir para o mercado, a trazer essas empresas para junto de nós. Então, a gente fala que hoje a gente tem um framework. Eu aprendi essa palavra também esses dias, tá? Tem uma conselheira de inovação, conselho de administração da Terminal, que é de São Paulo, Adriana, e ela é dessa área, e a gente estava falando, isso aqui é uma plataforma? Não, isso aqui é um framework. Olha que palavra bonita. Framework de soluções. Então, a Terminal continua tendo os desenvolvimentos internos dela, tem coisas que são próprias e tal, mas hoje a gente tem esse framework com pelo menos 12 empresas ao redor dele, parceiros, a maioria delas startups. Algumas que nos ajudam em processos administrativos e recursos humanos, empresas conhecidas, como a GUP, por exemplo, muito conhecida na área de recursos humanos, que faz toda essa parte de recrutamento e seleção usando inteligência artificial e tal. A V-Expenses, mas também tem uma que nasceu aqui em Vitória, que faz a parte de resíduos, que é a Destiny Já, né, na Tec Vitória, que a gente também está com eles e tal. E tem algumas que são core, fazem parte do nosso core, como é o caso da Versalhes, né? Uhum. A Versalhes, a gente adaptou o produto dela
adaptou entre aspas. A gente entendeu uma funcionalidade do produto. A Versalhes nasceu para ter um aplicativo, um hardware, né, para medir os sinais vitais das pessoas e tal, e controlar a saúde física dessas pessoas, entendendo que isso era uma coisa pessoal. Mas, na verdade, na área de segurança do trabalho, dentro das organizações, das indústrias, isso é muito importante, né? Sim. Então, a gente percebeu isso, junto com eles lá, e a gente começou, então, nesse trabalho com a ASIS, né? Justo lá desde o começo, né? Esse trabalho com vocês aí. E como a Terminal trabalha no mercado onde tem muita gente trabalhando sobre risco e assim por diante, a gente começou a perceber que isso fazia muito sentido para a Terminal. E aí a gente resolveu até investir como Terminal na Versalhes. A Terminal, não sei nem se você sabe, mas adquiriu uma participação de um sócio da Versalhes também, um sócio investidor, que entendeu o valor na gente ir para lá, sem diluir as pessoas que estão tomando conta da empresa, que eu acho que é uma coisa importante, é deixar aquela pessoa que empreendeu uma participação muito significativa dentro da organização. Ele que dá o gás, ele que dá o ritmo para aquele negócio. Sem essa pessoa, a gente não vai a lugar nenhum. Hoje, a Terminal ela trabalha com várias empresas, não só aqui do estado, no Espírito Santo. A gente percebeu a vantagem e a velocidade da gente acelerar o nosso desenvolvimento através da inovação aberta também. A gente continua fazendo todo aquele desenvolvimento interno, mas somado agora com todas essas iniciativas externas. Então, esse momento está sendo muito legal. A gente está passando por uma situação bem, eu diria até, vou chamar de divertida, cara. Nós estamos fazendo os pilotos dos clientes com essas tecnologias todas. Cara, e as reações são, assim, impressionantes, cara. Impressionante. Está fazendo um cliente importante nosso, que é fazer uma gestão com câmera 360 graus, online, fazendo gerenciamento à distância, comparando com um projeto em 3D, usando o BIM, um planejamento associado que a gente chama de planejamento 4D. Então, você consegue ver como a obra deveria estar em 3D e consegue navegar dentro da obra e no projeto. E você, com a imagem da câmera 360, você vê todos os ângulos do ambiente e compara aquela situação para você perceber se está ou não está de acordo. E nós estamos evoluindo isso para usar a inteligência artificial para que a gente consiga extrair dali dados interessantes para que a gente possa replanejar, que a gente possa reconduzir o projeto. Então, a gente está nesse ponto hoje, né, de inovação, coisa que a gente já pensava há muito tempo atrás, mas que a gente nunca tinha conseguido levar adiante, porque a gente queria fazer sozinho. E agora a gente percebeu que ao unir essas competências, a gente consegue ir mais longe. Então, eu diria assim, finalizando, né, no caso da Terminal, acho que a gente está indo para um caminho muito legal, a gente cresceu 30% ano passado, a gente está passando por essa crise agora do Covid, mas a gente provavelmente vai crescer esse ano, pouca coisa, mas a gente vai. A gente está fazendo uma transformação cultural na empresa voltada para a inovação. Inovação é assim, uma coisa que tem que passar por todas as pessoas dentro da organização. As pessoas precisam respirar isso, né? Então, reconheço que não é assim. É cultura, né? Cultura. Mas não é muito simples uma empresa que trabalha em 23 estados, com contratos espalhados por vários cantos diferentes, mas a gente consegue hoje, acho que o Covid nesse ponto ajudou a gente, né? Porque acelerou os processos de comunicação, formas mais eficientes de trabalhar à distância. A gente hoje, só para vocês terem uma ideia, a Terminal hoje tem um pouco mais de 600 funcionários, nós temos 500 pessoas em home office. Então, isso é uma realidade, assim, e produzindo, cara, um negócio fantástico, um negócio muito bacana. Enfim, então tá um caminho bem legal e o trabalho que nós estamos fazendo agora é para fazer com que, óbvio, a Terminal, a Evo, todas essas organizações que a gente participa delas, que elas cresçam, mas que isso se reflita, de fato, num Espírito Santo mais inovador, um Espírito Santo mais tecnológico, é um Espírito Santo que atraia pessoas de fora,
para investir aqui, para trabalhar aqui. É isso que a gente espera aí. Cara, Francisco, obrigado. Eu acho que a tua história ela é uma aula muito rica e agora ela está registrada e vai ser sempre recomendada dentro da rede da Ace. Esse podcast está formando subcelebridades. Daqui a pouco você vai ser muito acionado, mais do que você já é. Mas eu estou brincando com a Júlia, com as meninas, que como a gente gravou os primeiros episódios com a galera do primeiro ciclo, todo mundo que está entrando está ouvindo esses podcasts e está tendo essa galera como referência, né? E a gente está conseguindo fazer com que essa roda gire de um jeito muito bacana. Um aprende com a história do outro e convive com o outro. E cultura é convivência, né, cara? E assim, obrigado. Eu já agradeci para você individualmente, já te agradeci em público, agora eu vou deixar isso registrado. Obrigado pela oportunidade que você deu pra gente de fazer parte desse projeto. Obrigado pela paciência e pelo tempo que você dedicou para me tornar um empresário melhor. Nem tudo eu tive maturidade para ouvir, mas pode ter certeza que o que eu ouvi fez muita diferença e eu ainda reflito sobre coisas que você me disse, mesmo a gente não conversando tanto quanto eu gostaria, e isso foi uma puxada de orelha que eu te dei no final do ano passado, mas saiba que você tem em mim um aliado, um amigo e alguém que tem, eu acho que a palavra da moda muito é gratidão. Você permitiu que a Aces furasse uma bolha, e eu acho que é o principal papel. Vocês emprestam um pouco da credibilidade para a gente conseguir ter acesso a lugares que seria muito difícil a gente ter acesso sozinho. E isso acelera as coisas. Eu tenho confiança muita no nosso projeto e tal, só que ter pessoas como você, como o Wilson, como o Irani, como o Bruno, com toda essa rede que a gente está formando, o Vinícius virou parceirão da gente, foi você que conectou a gente, e eu posso falar de várias pessoas aqui, mas as startups viram nossas parceiras, então a gente ajuda elas, mas elas ajudam a gente, ninguém faz nada sozinho, a gente está o tempo todo se referenciando. Eu acho que esse podcast talvez seja o podcast que mais vai ter link de outras histórias que a gente comentou aqui, mas cara, o resumo da ópera é obrigado pela oportunidade, pela paciência e por tudo que você compartilhou comigo e com a gente, beleza? Eu que agradeço a oportunidade e assim, também pode contar comigo, estamos sempre à disposição. Eu só queria deixar uma coisa que eu nunca falei para ninguém, cara, mas eu vou dizer para você uma das coisas um dos sonhos que eu tenho, cara, é um dia eu ser considerado capixaba. Um dia eu gostaria de ser chamado capixaba, porque eu sou paulistano, cara, de nascimento, mas eu sou capixaba de alma, né? Cara, um sonho que eu tenho, cara, eu gosto tanto do Espírito Santo, cara, eu quero viver aqui o resto da minha vida, então é um sonho grande que eu tenho aí, cara. Mas beleza, muito bom, eu adorei. E eu vou te convidar para um próximo podcast para dar dicas de casamento, porque o que você faz quando você trabalha muito, né, e sua esposa começa a reclamar? Você bota sua esposa no programa de pré-aceleração da Aces. Tá vendo? Bota ela. Você transfere o problema, cara. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, falou, até mais.